O poder da imaginação. Como a imaginação cria a nossa realidade. É provável que você já ouviu falar isso, certo? Muito bem. Mas dentro do princípio do qual estamos trabalhando, que é a libertação do medo, como isso se aplica? No primeiro vídeo, eu falei como os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram ações. E essas ações trazem os resultados correspondentes ao que estamos sentindo, ao que estamos pensando, baseado no medo, certo? Para quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo a descrição do vídeo e vá lá para que seu aprendizado seja completo. Muito bem, como funciona? A imaginação, ela está atrelada ao sentimento, certo? E o sentimento está atrelado à imaginação. E um potencializa o outro. Ou seja, a imaginação potencializa os sentimentos e os sentimentos dá base para a imaginação. Veja bem, quando você está pensando e sentindo baseado no medo, toda a sua imaginação está correspondente ao mesmo. Suponhamos, se você quer chegar em uma garota e você é tímido, você tem medo de receber um não, você tem medo de que ela vá lhe ignorar, automaticamente a sua imaginação vem à tona. Você vai imaginar o processo inteiro. Você vai imaginar sendo ridicularizado. Você vai imaginar as pessoas dando risada de você, certo? Você vai imaginar uma situação correspondente ao sentimento de medo. Quando você imagina isso, você está fortalecendo e ampliando esse medo. Compreende? O poder da imaginação. Todos os estudiosos, numa linha espiritual, como numa linha psicológica, já determinam que a imaginação é o fator principal da criação. Isso. Aquilo que você conseguir imaginar é aquilo que você terá em sua vida, é aquilo que você terá como correspondente de ação. Suponhamos agora que você é uma pessoa que gosta de viajar e gosta de passear, certo? E você recebe um convite com um mês de antecedência para um passeio para um lugar bonito, com cachoeiras, um lugar agradável, florestas, enfim. Dentro desse processo de espera de um mês, como você está com o sentimento aberto para isso, a sua imaginação será voltada para a beleza daquele lugar. Você passará a imaginar você tomando banho de cachoeira, você ali comendo uma fruta na beira do rio, enfim, banhando-se. Veja como a sua imaginação todos os dias, com ansiedade, vai buscar aquela experiência, certo? E automaticamente, quanto mais você imagina, mais o seu sentimento de vontade, de querer estar lá, aumenta, a ponto de chegar a um nível de ansiedade. Isso, a ponto de chegar ao nível de ansiedade. Deu para compreender como a imaginação ela potencializa os sentimentos? E como os sentimentos ela dá asa à imaginação? Muito bem. Uma das maiores descobertas para mim nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de despertar da consciência, foi entender que a minha imaginação cria a minha realidade ou potencializa aquilo do qual já estou vivendo. Isso. Por isso é que eu chamo a tua atenção aqui agora, nesse momento, baseado na aula passada. Pensamentos, sentimentos, ações. Nesse intervalo entre ações, você precisa estar imaginando o correspondente aos seus pensamentos e aos seus sentimentos, ok? Preste atenção. Pare de imaginar coisas correspondentes ao seu medo. Você precisa fazer agora modificar a sua imaginação, certo? E potencializá-la de acordo com a sua nova roupagem, a qual já ensinamos no primeiro vídeo, que é pensar agora na polaridade positiva. Quando você estiver aplicando as novas palavras positivas, palavras determinativas em relação a você, contrárias ao medo,
você também precisa agora acrescentar o fator imaginativo. Isso. Como assim? Você vai se imaginar fazendo aquilo que você tinha medo de fazer. Procure imaginar, sonhe acordado. Uma das maiores tragédias que ocorre na humanidade é isso, é os adultos podarem a capacidade de imaginação das crianças. As crianças, elas são extraordinárias, elas têm o poder de vivenciar o imaginativo. Elas acreditam que estão correndo num cavalo de verdade, estando ela correndo num cavalo de pau. Para elas, ela está vivendo aquela experiência, certo? Elas brincando de Fórmula 1 com os carrinhos pequenininhos, para elas, ela está vivendo a Fórmula 1, compreende? E ao decorrer dos anos, quando elas vão crescendo, os adultos vão podando isso. Quando elas, crianças, chegam para os pais ou para os tios, pessoas mais próximas, e elas dizem, eu quero ser isso ou aquilo, e os adultos falam, para com isso não é para você, para de imaginar besteira, vai viver uma realidade, sua realidade é outra. Isso vai podando o poder de imaginação, que é o poder de criação da pessoa. A criação, a realização, ela está atrelada ao poder da imaginação, ok? E essa imaginação gera sentimentos. A ordem primária era essa, imaginar e sentir, certo? Porque as crianças, elas passavam a imaginar coisas boas, porque as crianças, elas imaginam coisas boas, grandiosas, ok? E depois sentem baseado naquela imaginação. Mas aí a coisa vai ao inverso quando você se torna adulto, por você se tornar podado pela cultura, pela sociedade, pela dureza da vida dos parentes, daqueles que estão próximos, daquilo que você vê na mídia. Você começa a parar de imaginar as coisas boas e grandiosas e começa a sentir coisas ruins. O fato inverte, você sente, aí depois passa a imaginar coisas baseadas naqueles sentimentos ruins de medo. Ok? Então o fator agora é você buscar ter imaginação fazendo aquilo que você tinha medo de fazer. Lembre-se do exercício. Se você tinha medo e potencializava esse medo, você vai inverter, ok? Você vai declarar a sua capacidade, que você agora é um cara de coragem. E veja, pare para imaginar você fazendo aquilo que você não fazia. Isso é fundamental. Isso eu te garanto. Quanto mais você alimentar essa imaginação, ok? Maior é o seu sentimento de coragem. Isso. E aí está o poder da realização. Você se verá fazendo exatamente aquilo que você conseguiu imaginar. É uma soma exata, não tem erro. Agora observa o que acontece quando o poder da imaginação não é tirado de uma criança. Talvez você vá ter que se identificar com o que eu vou falar agora. Isso vai ser uma chave para você voltar às suas origens, aos seus poderes de criação, certo? Sim, porque nós temos esse poder de criação, só não sabemos usar. Presta atenção. Primeiro sonho de uma criança é uma bicicleta, levando por esse lado, ok? Ou antigamente era. Aí ela recebe uma bicicleta de presente, ela tem aquela felicidade, ela vai usufruir daquele momento, daquele benefício. Porém, ao decorrer dos dias ou anos que ela for crescendo, ela já vai olhar para uma moto. Isso vai despertar nela um sonho, uma imagem. Ela vai dizer, agora eu quero ter uma moto. Porque da bicicleta ela já passou a sonhar com a moto. E o que vai acontecer com essa criança se isso não for impedido? Ela vai alimentar aquele sonho, ela vai estar sempre vendo pessoas passando de moto, ela vai estar encostada nas oficinas de moto. É assim que acontece, porque ela está alimentando aquela imagem, aquele sonho. E quanto mais ela sonha com aquela possibilidade, os sentimentos dela são maiores em relação à realização daqueles sentimentos. E por obra não do destino, porque o destino, eu volto a dizer, o destino ele é nada mais do que uma colheita, sim. O destino é uma colheita daquilo que plantamos em nosso coração, em nossos sentimentos e nossa imaginação. Não existe um acaso. Até uma tropeçada que você toma na rua não é um acaso, ok? Enfim, esse processo, quando ela cresce, ela vai adquirir uma moto.
ela vai trabalhar para isso, ela vai se misturar com pessoas que já se envolvem com motocicletas, entendeu? E ela vai ter uma moto. E pronto, o sonho foi realizado na adolescência, na juventude, ok? E por aí vai prosseguindo. E de uma moto básica, simples, ela vai evoluindo para uma moto top. Esse é o processo, quando um sonho de imaginação não é interrompido, ok? Infelizmente, não acontece o mesmo quando a criança fala coisas grandiosas para os pais. Quando a criança chega para os pais e diz que quer ser médico, quer ser um veterinário, quer ser um advogado, ok? E isso acaba interrompido pela realidade imaginativa dos pais, onde vê que pensa que tudo é dureza, que não é possível isso acontecer, que só é possível para aqueles que têm dinheiro, para os ricos. Compreende? Talvez você conheça pessoas que veio de uma condição de pobreza, porém teve um sonho e segurou esse sonho e permaneceu nesse sonho de ser um advogado e estudou em escola pública, mas estudava também de forma particular em casa, não saía dos livros, alimentando o seu sonho, e tinha aquela imaginação de ser um advogado. E o que ocorreu? Não dá erro. No final das contas, ele acabou sendo um advogado. Há muitos exemplos desse aí, tanto advogado quanto para as outras áreas da vida. Houve um tempo aí que eu não tinha condição nenhuma de ter um carro, certo? Mas eu decidi que eu queria ter o meu carro. Isso depois que eu desbloqueei a minha mentalidade, que eu desbloqueei, que eu me limpei dessas crenças, desses ensinamentos depreciativos, ok? Eu descobri que eu poderia ter o que eu quisesse ter, eu poderia ser quem eu quisesse ser, e eu decidi naquele momento que eu queria ter um carro. Eu não sabia dirigir, não sabia nada, tamanha era a minha situação precária como um ser evolutivo. Sim, como um ser evolutivo. Mas depois do autoconhecimento eu entendi, eu quero ter um carro. Então eu passei a imaginar-me dirigindo o carro, e quanto mais eu imaginava eu dirigindo o carro, eu sentia aquela emoção de estar dirigindo o carro. Eu andava a pé pela rua, e para mim eu não estava andando a pé. Para mim eu estava dirigindo o carro, passando pelas pessoas, ok? Falando com um conhecido e outro. Quando eu encontrava alguém conhecido na rua que passava por mim pela contramão, eu entendia que eu estava passando pelaquela pessoa dirigindo o meu carro, ok? Essa era a minha rotina imaginativa e eu sentia aquilo. Eu sabia o carro que eu queria, segundo o entendimento que eu adquiri por alguns estudiosos. Eu entendia, eu falei, eu preciso ter a imagem exata do que eu quero. Sim, eu imaginei a imagem exata do carro que eu queria. E eu sentia-me dentro dele, dirigindo, alegre, satisfeito, ok? Não deu outra. Mas presta atenção, isso não é magia, isso é uma ciência. Não quer dizer que eu fiquei imaginando e as coisas aconteceram a um passe de mágica, certo? Como eu disse, eu não tinha condição nenhuma, eu estava de forma precária, mas dentro desse processo, a imaginação e o sentimento de posse do que é meu, do que eu queria, da minha coragem de vencer, isso foi me levando a correr atrás do dinheiro, correr atrás das coisas, as formas como isso ia acontecer, certo? Eu fui me preparando, ok? E de uma forma aceitável, de uma forma legal, eu pude ter posse do dinheiro, entendeu? As formas legais de comprar, adquirir esse carro qual eu sonhava, imaginava, e os sentimentos eram potencializados com a imaginação, ok? Não é mágica, pare com isso, certo? Você tem que fazer a sua parte, ok? Porque justamente os sentimentos, como eu disse, sentimentos, sentimentos levam a ações. Ações, você tem que ter ação. A imaginação atrelada a sentimentos vai te levar a agir, vai te levar a fazer coisas de acordo com aquilo que você está imaginando e pensando e sentindo, certo? Não é mágica. Esclarecendo isso. E talvez você vai ver algum vídeo aí ensinando que você só tem que deitar, sonhar e que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Nada na vida é de graça. Tudo tem que ser conquistado, batalhado, ok? Então somente os sentimentos, pensamentos levam
a sentimentos, sentimentos com o poder da imaginação vai te levar à ação, e a ação vai te dar o resultado que você tanto quer. Veja o poder que nós temos. Acontece no poder da imaginação, potencializando os sentimentos, agora para eliminar o medo, certo? Volte lá no primeiro vídeo e veja como fazer e aplique agora com o poder da imaginação. É invertendo a polaridade, o qual vou ensinar no primeiro vídeo, eu ensino, invertendo a polaridade do medo para a polaridade da coragem, a qual já está dentro de você, ok? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, comente aqui que eu venho responder a você de imediato e estamos juntos. Fique comigo, vamos interagir mais uma vez e vamos nesse processo de evolução diária, né? Porque a vida é evolução e não podemos parar, ok? Dê seu like, seu comentário, compartilhe, fique comigo e até o próximo vídeo. Um abraço e até lá.